Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso TikToks. O TikToks, para quem não sabe, é um projeto do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal, o Sinfor, para conectar você com o mundo da tecnologia e do empreendedorismo. E hoje eu estou aqui com um cara que é fera, que domina esses dois assuntos. Eu estou aqui com meu amigo Giovanni Salomão, que muito mais do que um empresário, é uma pessoa, um ser humano fantástico, e eu acredito que a gente tem muita coisa legal para falar com vocês aqui hoje. Bom dia, Giovanni, seja bem-vindo ao nosso projeto, que ainda está se adaptando, está se inventando, o TikToks. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você, um prazer imenso estar aqui fazendo isso para o Sinfor, que, como você sabe, mora no meu coração, né? E eu queria, já de começo, dizer que fiquei muito feliz em ter você à frente do sindicato, e você tem feito muitas inovações, muitas coisas boas, e está fazendo sair do papel ideias que são sensacionais, como o nosso distrito de TI, Antônio Fábio Ribeiro, e essa é realmente uma alegria para mim estar aqui, e você sabe que pode contar comigo sempre, e a gente precisa realmente ter esses momentos de se comunicar com as pessoas e de trazer mais gente para esse universo tão maravilhoso que é o universo do empreendedorismo no setor de tecnologia. Muito bem. Para quem não sabe, o Giovanni Salomão foi o meu antecessor, na verdade não direto, mas um dos meus antecessores e o responsável por hoje eu estar na presidência do sindicato, né? Ele quem me procurou, a gente estava numa festa, né, lá no casamento do Freitas. Jacobino, você vai ser o próximo presidente. Falei, como é que é, Giovanni? Já conversei com os empresários, todo mundo compôs ao redor do seu nome, vamos organizar isso daí. Bom, a história é um pouco longa, mas ele é o responsável, né, por todo esse trabalho que a gente tem feito. Mas você vê que eu estava certo, né? Bom, não posso falar muito deu de mim. Certo, deu certo. Eu acredito que a gente está vivendo um bom momento, não tenho dúvida. Mas aqui o entrevistado hoje não é o Carlos Jacobino, é o Giovanni Salomão. Para quem não sabe também, eu fui colaborador do Giovanni, coisa que eu falo com muito orgulho, né? Ali, não vou dizer que é no início da minha carreira, mas ali no meio da minha carreira, quando eu já era consultor, já tinha a minha empresa aberta, por um tempo eu trabalhei como consultor e prestava serviço lá para a Memora, que é a empresa que o Giovanni fundou há mais de 20 anos, né? Mas antes de falar de Memora, eu quero voltar um passo atrás. Vamos lá, Giovanni, vamos começar então o nosso papo. Quem é Giovanni Salomão? Conta um pouquinho desse ser humano, de como você entrou, digamos assim, chegou nesse universo da tecnologia. Fala um pouquinho de você, da sua família, da sua história, para o nosso público te conhecer um pouquinho mais. Tá bom. Eu sou brasiliense, nasci aqui, nunca saí de Brasília, então adoro essa cidade, tenho minhas raízes aqui bem profundas. Nasci em Taguatinga, né? Curiosamente, e nasci no hospital que hoje virou um hospício, mas eu já verifiquei que isso não foi por minha culpa, porque eu conheço gente que nasceu lá depois de mim, então eu não fui o marco determinante, né, nessa história toda, não. Tenho 5 filhos. Os 5 nasceram aqui, então essa é uma coisa muito, muito importante. E eu vim de uma família bastante humilde, né? Meu pai veio para Brasília dirigindo um caminhão, carregando brita, né, para construir a cidade, e resolveu se fixar aqui, então se fixou lá em Taguatinga. Eu já com 2 meses a gente se mudou para o Guará, e foi onde eu morei assim boa parte da minha vida. Morei, sabe, quase 30 anos no Guará. E aí a única opção de estudar era passar na UNB, né? Porque não tinha condição de pagar, então tinha que passar na UNB. Passei na UNB para matemática, e na UNB eu tinha um amigo que trabalhava no CPQD. E eu fiz uma pergunta que é realmente genial para ele, que é assim: vem cá, para que mesmo que existe computador? Isso serve para quê? E aí você percebe, eu entrei na UNB em 86, então você percebe o quanto a gente avançou em termos de tecnologia, porque hoje os meninos já sabem muito mais do que eu sabia aos 16 anos, aos 17 anos. É verdade.
Eu não tinha a menor noção que era o computador. E o quanto o computador evoluiu, né? É uma curiosidade, tá, até eu escrevi isso, tá no meu livro, que quando o homem foi à Lua, a capacidade computacional que se tinha naquele momento do tempo lá na NASA era equivalente ao do seu carregador de celular. Exato, é. Não é nem do seu celular, Não, né? do seu carregador de celular. Então, assim, é muito impressionante o quanto a gente avançou nesses últimos tempos. E aí eu fiz matemática. E logo me inteirei um pouco melhor das disciplinas de tecnologia e falei, bom, eu acho que essa é a minha área, eu acho que é aí que eu quero me desenvolver. Então comecei a programar, né? E nessa de programar fui convidado por um colega que era monitor para trabalhar com ele e vim construindo essa carreira. Passei num concurso público, fui para o Conselho da Justiça Federal como programador. Fiquei 3 anos, mas nesse momento do tempo eu já sabia que a minha vocação, que o meu destino era ser empresário. E aí eu fiz o que muita gente acha que é uma maluquice. Eu saí do serviço público, pedi exoneração com 3 anos de serviço público e fui começar a empreender. Comecei a representar uma empresa de Minas, que existe até hoje, que chama Esquadra. Fiquei 2 anos representando essa empresa e aí engravidei. Engravidei da minha primeira filha, da Bianca, e aí não dava, ainda não tinha Diga-se musculatura. de passagem, a mãe da sua netinha, Mãe da minha netinha, tenho a maravilhosa. netinha hoje com 1 ano. E aí, nessa de engravidar, eu falei, não, eu tenho que procurar um emprego. E aí fui para a CTIS e fiz um combinado que ficaria lá 5 anos e depois eu sairia para empreender. E aí, o que aconteceu foi que quando eu fiz 5 anos, eu falei, agora eu vou sair. E a minha ex-esposa falou, poxa, não dá para esperar 1 ano mais? Eu falei, dá, então vou esperar 1 ano mais. E aí, quando eu fiz 6 anos, eu saí e fui empreender. Quer dizer, mais uma vez me chamaram de maluco, porque eu estava lá como diretor Uma comercial, das maiores empresas de tecnologia do Brasil. uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Estava muito bem na minha carreira, me dou muitíssimo bem com os então sócios da CTS, que são os meus amigos até hoje, né? A Valdir, Marcelo, são queridíssimos até hoje. Me dava muito bem, continuo me dando muito bem com eles. E aí eu chamei o Marcelo para almoçar. Falei, Marcelo, eu vim aqui para pedir demissão. Ele falou, você tá louco? Eu falei, não, não tô louco, é que eu quero empreender. E assim começou a trajetória da Memora em 2004. Então, esse ano nós fizemos 21 anos de história, ano que vem 22, com muitas alegrias, muitos desafios, você sabe. E, enfim, esse é um pequeno resumo aí da minha trajetória. Uma trajetória belíssima, né? O Giovanni Salomão é um cara ímpar. Para quem não sabe, além de lidar com a situação, digamos assim, familiar, de uma família grande, né? São 5 filhos. Vocês não têm noção do tanto de agregado, porque ele tem um vôlei na casa dele todo sábado, que deve dar umas 30 pessoas todo sábado na casa E dele. Assim. esse sábado é a festa de final do ano do Final de vôlei. ano do vôlei. Né? Ué, Isso tem 17 anos. 17 anos. 17 Quando eu anos. trabalhei na Memória, eu cheguei lá algumas vezes para jogar um vôleizinho. Verdade. Né? Tá convidado de novo, Então, pode, todo sábado. obrigado. Agora que você é quase meu vizinho. Uma casa que está sempre cheia. E não é só isso, o Giovanni sempre foi um cara que gostou e cuidou do coletivo, né? Um cara que já esteve na representação, digamos assim, da coletividade em várias instituições, foi meu antecessor no Sinfor, foi presidente da CESP Nacional, defendendo pautas importantíssimas para o setor de tecnologia, né? É um cara que sempre foi atuante num desenho, num modelo ideal de mundo que compreende muito mais do que o interesse pessoal, né? E é assim na empresa. Eu quero falar um pouquinho da Memória, né? Eu trabalhei lá. A Memória é uma empresa que tem valores sólidos e alguns dos valores, quando eu decidi de fato empreender, porque no início ali da ISG, né? Quando a gente só tinha o I, né? De Intellit, né? Intellit Smart Group só tinha o I, que era basicamente um CNPJ. A gente estava se conhecendo, se entendendo ali, eu, o Everton, o Fernando, que fundamos a empresa na época, mas, digamos assim, a solidez do que é a cultura organizacional, ela vem com o tempo.
né? E muito do que se tornou a nossa cultura organizacional veio da memória, inclusive por alguns valores muito fortes que a empresa sempre praticou. Vou destacar aqui alguns, né? Que é a questão da transparência, que sempre guia as relações, né, de uns com os outros, com os colaboradores, com o cliente, a liberdade com responsabilidade, o compromisso com a prosperidade. E aí, Giovanni, eu via na memória uma empresa que ela era muito baseada, digamos assim, na valorização das pessoas. E isso acabou se tornando o valor principal da ESG, que é a valorização da pessoa humana, né? Foi o norte, né? Como que foi isso, essa coisa de construir uma empresa que o resultado é importante, mas não é o mais, digamos assim, não é o mais importante, não é o principal. Porque o empresário ele tem que, digamos assim, muitas vezes abrir mão do lucro desmedido, pela qualidade de vida do colaborador. Como foi isso? O que vocês pensaram? Vocês pensaram um ambiente que era, digamos assim, para ganhar dinheiro, mas também para ter qualidade de vida, para ser feliz? O que está por trás disso? Fala um pouquinho dessa história. Quando eu estava na CTIS, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento que eu recomendo a todos, que se chama Amanakei. Quando eu fiz esse treinamento lá com o Oscar Motomura, ele faz analogias com diversas áreas do conhecimento 25 anos humano. atrás, mais ou menos. 25 anos atrás. Ele faz várias analogias com todas as áreas do conhecimento humano e traz isso para a gestão. Então, assim, realmente uma coisa que eu recomendo muito. E lá ele me indicou vários livros, várias referências literárias, e um desses livros se chama O Nascimento da Era Caórdica, que tem muitas coisas interessantes. Quem escreveu esse livro chama Dee Hock, foi um dos fundadores, um dos criadores da bandeira Visa. Então, assim, ideias muito, muito legais, várias delas nós nos inspiramos, mas ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou uma coisa assim: as organizações são cada vez mais poderosas. E eu comecei a pensar. Falei, caramba, é mesmo. E se você traz isso para a realidade de hoje, que as organizações se valorizaram muito, né? Sim. Você tem... Olha os índices das bolsas de valores, o valor de mercado de empresas hoje maiores do que, por exemplo, a BlackRock hoje, 13 trilhões de valor de mercado. É 5 vezes o PIB do Brasil, uma única empresa. Uma única empresa. Então, assim, as organizações, elas se tornaram transnacionais, essas maiores, e são muitas vezes mais fortes, mais determinantes na política mundial do que países. Claro que o Brasil é um país gigante, mas mesmo assim tem organizações que têm PIB, né? Avaliação de mercado maior do que o nosso PIB. A NVIDIA 4 trilhões de dólares, por exemplo. 4 trilhões de dólares. Quase 2 vezes o PIB do Brasil, a NVIDIA. Então, quer dizer... E aí, ele fala uma outra coisa no livro, que ele associa a felicidade da pessoa à organização que ele trabalha. Então, as organizações são cada vez maiores, são cada vez mais poderosas e elas têm uma influência substantiva na felicidade daqueles que trabalham lá. E eu pensei, puxa, então eu quero montar uma organização para crescer, ser cada vez maior e poder fazer cada vez mais pessoas felizes. Perfeito. Porque se eu tenho essa capacidade arrepio, enquanto organização... Eu chego e me arrepio. Se eu tenho essa condição enquanto organização, é isso que eu quero. Agora, em dezembro, a gente teve, né, com um grupo, hoje nós somos 3 empresas, agora em dezembro a gente ultrapassou 1.000 colaboradores. São 1.000 famílias. E eu participei, nós fizemos 6 confraternizações, né? Fizemos Cuiabá, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Eu fui em 4. Porto Alegre, São Paulo, Goiânia e Brasília. E assim, eu recebo tantos depoimentos que eu falo, caramba, deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu recebi o depoimento de uma pessoa aqui em Brasília, que ela se aproximou de mim, falou assim, olha, eu trabalhava em outra empresa,
num outro cargo, e eu quero dizer para você que a memória está me curando. Porque o ambiente que vocês proporcionam aqui permite que eu trabalhe bem, que eu seja feliz. Eu perguntei isso para ele, gente, porque eu sou testemunha viva disso. Eu trabalhei na memória. Eu saí da memória porque eu também cheguei num determinado momento do tempo e Giovanni ficou... Da mesma forma como o Marcelo não gostou quando ele saiu, né? Assim, como você tá louco? Não, você vai sair daqui. Eu falei, Giovanni, um dia você tomou a decisão de abrir seu próprio negócio, eu também estou tomando a minha, né? Mas eu amava o ambiente organizacional, as pessoas maravilhosas, as festinhas, né? O clima era uma coisa bacana, né? E eu acho que isso faz a diferença, né, Giovanni? Porque todo empresário, ele pensa em crescer, em botar dinheiro no bolso e poder fazer mais pela família dele, ainda mais pessoas que vieram de origem humilde, como é o seu caso, como é o meu caso, e de tantos outros empresários, né? A gente pensa realmente o dinheiro é importante, mas quando a gente consegue fazer isso, crescer, gerando impacto na vida das pessoas, isso é diferente, né? E aí uma mensagem para os meninos novos que estão entrando e que estão querendo empreender. Para você ter uma empresa, é essencial, vital, que você tenha lucro. Se você não tiver lucro, você não tem uma empresa. Ponto. Você Perfeito. precisa ter lucro. Agora, o lucro é o equivalente, e eu faço essa analogia, no ser humano, ao respirar. Exato. Se você não consegue respirar, você não vive. Então, essa é a analogia. O lucro é igual respirar. Você respira. Se você não tiver o ar, você não vive. Agora, você acorda de manhã e pensa, uau, hoje eu acordei para respirar? Não. Não. Então você não pode acordar e falar, uau, hoje eu acordei para ter lucro. Não, isso tem que ser natural. O lucro é uma consequência daquilo que você faz como propósito. O nosso propósito é ser útil à sociedade. Pronto. Então eu acordo e penso, caramba, o meu projeto lá na Secretaria de Saúde está ajudando a melhorar a vida da pessoa que está sendo atendida. Que precisa, né? Que está lá sofrendo. Na confraternização de São Paulo, nós tivemos a alegria de receber uma das pessoas lá da Secretaria de Saúde de São Paulo, que é nosso cliente, e ela está me mostrando o trabalho que ela está fazendo lá, que está sendo adotado por várias secretarias de saúde, com o apoio da nossa equipe. Então, na verdade, eu acordo de manhã e falo, uau, eu estou ajudando a melhorar a saúde. Que coisa boa. Uau, eu estou ajudando a melhorar a economia. Uau, eu estou ajudando a melhorar a educação. E como, pô, quem não sabe, Jacobino tem um projeto extraordinário no Piauí da educação. Que assim, eu tenho orgulho, eu não sou nem na empresa dele. Já fui, essa é outra história. Mas assim, é motivo de orgulho. Claro. Eu conto para todo mundo, gente, o Piauí melhorou os seus índices todos por causa de um trabalho de uma empresa aqui de Brasília, de um amigo irmão que eu tenho. Então, assim, um orgulho de quando nós, empresários, conseguimos atingir o propósito. Perfeito. E aí vem, aí o lucro vem, Perfeito, aí a prosperidade vem. Mas você não pode acordar de manhã para ter lucro. Exato. Se você fizer isso, tá tudo errado. Exatamente. Como o nosso tempo é reduzido, eu vou conduzindo aqui porque ainda tem coisas importantes para falar. Duas coisas que eu gostaria que você falasse para a gente. Uma delas é em relação ao esporte, em especial o bridge, né? Giovanni, para quem não sabe, assim, é um grande jogador de bridge, tem títulos, inclusive. E como conciliar isso, digamos assim, essa coisa que é a paixão da gente com a vida empresarial? Outra coisa também que eu gostaria que você já colocasse no final da sua fala é sobre os seus 2 livros, né? Falasse um pouquinho os títulos dos livros, a temática deles, e contasse um pouquinho dessa história, dessa experiência de ser também autor. O bridge é um jogo de cartas muito pouco conhecido no Brasil. Na Europa, ele tem crescido muito, porque aqui nós levamos o xadrez, tanto eu quanto o Jacobino somos apaixonados por xadrez, mas o bridge foi escolhido na Europa como sendo o jogo para se levar para as crianças, para o desenvolvimento das crianças. Então, hoje na Europa é um esporte super conhecido, né? Esporte da mente, né? O bridge, xadrez, go, são esportes da mente. Então, é uma modalidade super conhecida que é utilizado não só como diversão, não só como lazer, competição, mas também como formação do indivíduo. E aqui no Brasil nós somos poucos. Já fui também presidente da Federação Brasileira de Bridge.
Tive a oportunidade de disputar 2 mundiais, fiquei em 10º lugar em um mundial. E eu tive que, por algumas razões, em alguns momentos do tempo, me dedicar menos. Hoje voltei a me dedicar um pouco, então espero que volte a ter resultados. Mas é um hobby. Então, ele tem que ser equilibrado e aí... Não, o cara que tem um hobby que chega a ser o 10º do mundo, de um hobby, você vê o nível do cara. Outra coisa também, campeão brasileiro, né? Então, já foi, enfim. Exato, Mas é um No hobby, hobby. né? Mas aí, e essa é a coisa importante. Você falou do vôlei, Sim. você falou da minha família, você falou do bridge. Não tão bem, mas eu também toco um instrumento, mas é porque ele é artista, ele toca vários, Jacobino é artista. Não só toca, como canta a família inteira, aliás. Mas eu trago isso no sentido de que nós precisamos de equilíbrio. Então isso vale para o jovem também. Nós trabalhamos muito? Muito. Nós trabalhamos muito. E não existe sucesso sem muito trabalho. Perfeito. Se você está buscando um sucesso fácil, olha, desculpa. Exato. É muito trabalho. Você vai trabalhar muito. Agora, você tem que trabalhar muito e dar atenção para a tua família. Você tem que trabalhar muito e dar atenção à sua saúde, à sua espiritualidade, às suas questões físicas, ao seu lazer. Então, você tem que equilibrar. Se você chegar numa situação em que você só trabalha, o seu organismo, a sua vida pessoal vai desmontar e você não vai conseguir chegar. Então, eu penso que essa é uma coisa importante. Os livros, né, como você sabe, né, eles chegaram assim, depois que eu terminei a minha jornada na CESPRO, um amigo que tem um blog, né, Capital Digital, começou a me incentivar a falar e eu sempre falava para ele, Luiz, eu não vou falar, eu não sou mais presidente, quem tem que falar é o presidente. Não, mas eu gosto quando você fala. Eu falei, não, mas não vou falar não. Aí veio a pandemia e aí eu vi um monte de previsão maluca, gente sendo muito irresponsável em previsões sobre a tecnologia e não havia nenhuma razão para uma histeria. Nem uma histeria e nem uma mudança de rumos. Uhum. A gente sabia que a inteligência artificial ia prosperar, a gente sabia que as reuniões online iam ser mais naturais, a gente sabia que algumas coisas iam acontecer, a gente sabia que a questão de dados ia acontecer, quer dizer, quanto mais dados, mais tem valor, mais a gente consegue explorar, mais a gente consegue tirar elementos, informações e tomar decisões. E a gente sabia que essas tendências, elas eram naturais e iam prosseguir, não havia razão para algumas coisas malucas que se estavam falando naquele momento do tempo. E eu escrevi um artigo dizendo isso, o que ia acontecer pós-Covid. E aí publiquei o artigo. O futuro é analógico. Esse amigo virou o título do livro, né? Embora o primeiro artigo seja predição pós-Covid. E aí esse amigo gostou, eu passei para outros amigos, os amigos gostaram. E para resumir uma história que é mais longa, são 100 artigos em 2 livros que falam um pouco da minha interação com a tecnologia e os seus impactos. E aí eu tenho a pretensão, primeiro, de incluir mais pessoas. Então o livro não é técnico, o livro ele pode ser lido por quem não é da área. Eu procuro fazer muitas analogias. Uma leitura leve. Uma leitura leve. Você pode ler um artigo por vez, refletir. Aprofundar, é muito legal. Exatamente. E é justamente no intuito de primeiro trazer as pessoas que não são da nossa área e provocar. É importante provocar. Por que é importante provocar? Porque as mudanças estão muito, muito, muito mais rápidas que nós percebemos. Quem tem filho sabe o que eu vou dizer. Você vê o seu filho crescer. Então, na verdade, você se apercebe que ele está crescendo, mas nem tanto. Agora, se você pega alguém que fica sem ver seu filho por 2 anos, por 3 anos, ele vai chegar e falar, nossa, como seu filho cresceu, nossa, ele já está falando, ele já está andando, ele já está fazendo, ele já está, caramba, como cresceu, não sei o quê. E hoje o que está acontecendo é que a tecnologia está invadindo o nosso dia a dia, mas nós estamos vivendo o dia a dia. E a gente não percebe o quão rápido
tudo está acontecendo. A invasão das redes sociais, a invasão da inteligência artificial, a invasão de, sabe, ser tudo digital, né? Ser tudo baseado no computador. Ninguém quer mais ir ao banco, ninguém quer mais ter interações pessoais, todo mundo quer fazer reuniões online. E será que isso é bom? Exato. E eu faço provocações, porque nós precisamos discutir isso. Se você pensar, tem algumas coisas que são muito preocupantes. Então, por exemplo, a sociedade brasileira, se vocês pararem para pensar, pós-Covid, pós-crise, a gente teve, por exemplo, uma válvula de escape que foram os aplicativos. Hoje tem muitas e muitas e muitas e muitas famílias que são sustentadas por gente que está no Uber, gente que está fazendo entrega... iFood, Mercado gente Livre, que está fazendo entrega de Mercado Livre. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas famílias. Se você pensar tecnologicamente falando, eu não preciso nem mais do motorista, nem do cara que entrega. Eu entrego com drone. Exato. E eu tenho carro automático, né? E autônomo. Exato. Então, assim, se isso chegar agora, o que eu vou fazer com essas famílias todas? Exato. Tem que reinventar mais uma vez, né? Eu tenho que reinventar. Então, assim, mas não é só esse cara que está sendo afetado. Muitas profissões já começaram a ser afetadas, impactadas. Você mesmo me disse uma vez sobre a questão da redução de número de pessoas em escritório de advocacia. Exato. Você me lembra disso? Sim, claro. Uma solução que você estava investindo à época. Então, assim, advogado, que é uma coisa altamente intelectual, uma coisa difícil, mas, na verdade, você tá... Então, assim, tem muita coisa boa na tecnologia. Eu acredito, e eu sou otimista, que nós vamos ter um futuro que é bom, mas nós temos que refletir muito. Então, o título do meu primeiro livro, né, que é O Futuro é Analógico, não é uma negação ao digital. Não. Mas é para dizer que o digital, ele tem que servir ao homem. Exato. Tem que servir à sociedade. E é assim que espero que seja. Exato. Muito bem. Giovanni, indo para o encerramento, né? Assim, o papo foi tão bom, o tempo passou voando, acho que a gente já está até um pouquinho estourado aqui, mas eu queria destacar aqui um ponto dos livros dele, é que o Giovanni também é um poeta, ele escreve poesia, gente, assim, coisas assim, fantásticas, né? Não vai dar para explorar isso, mas assim, eu queria fechar com a seguinte abordagem aqui, né? Que você trouxesse ao longo desses seus, vou chutar aí uns 27 anos aí de carreira, 22 anos com a própria empresa, né? 5 anos, 6 anos, 28 anos de carreira aproximadamente na área de tecnologia e 22 anos empreendendo, que você trouxesse algumas lições aqui, ser um empresário um jovem que está abrindo um negócio hoje, dissesse assim, Giovanni, o que você aprendeu de mais importante ao longo desses 28 anos? Onde eu não posso errar? Você já falou que o empresário precisa ter lucro, essa é uma excelente dica, né? Mas onde eu deveria ter mais atenção? Quais seriam as lições do empreendedorismo que você destaca? E, obviamente, para a vida, enquanto um ser humano incrível, maduro que você que viveu muito, claro, passivo de erros, né, de aprendizados, mas é justamente esses erros que puderam lhe dizer o que vale a pena, o que importa e o que não importa. Tem dois aspectos, principalmente para o jovem, que eu queria assim ressaltar com muita força. O primeiro, e eu tive a oportunidade de conviver com muitos startupeiros, né? Muitos. Então, eu queria primeiro dar um recado para esse pessoal e vale para todo mundo que quer começar uma empresa, que é resolva problemas reais. Sua ideia não precisa ser mirabolante, você não precisa ter aquelas coisas todas, não sei o quê. Claro que as metodologias ajudam, claro que você quer pensar em ser escalável, todo mundo quer pensar que vai ter... Ser disruptivo, vamos mudar o mundo. Todo mundo quer sonhar com isso. E ainda bem que todo mundo quer sonhar com isso, porque alguns conseguem. Então, não há mal nenhum nisso. Mas o mais importante é
resolva problemas reais. Qual dor que eu estou tratando, né? Qual a dor de quem? Quem é que está se beneficiando realmente com essa minha organização? Às vezes, quando você resolve problema real, você pode resolver um problema que tem escala e, eventualmente, você faz como aquela brasileira que virou bilionária agora, e ótimo, maravilhoso, mas, eventualmente, você vai ter um negócio local que não é brilhante, mas que você resolve um problema real e, portanto, você vai ter lucro, você vai empreender bem, você vai ter prosperidade e tá ótimo. E vai gerar impacto no E seu você ecossistema local. Você vai gerar impacto. Então, assim, sonhe grande, claro. Sonhe grande, sonhe em ser disruptivo, sonhe em escalar, mas lembre sempre que precisa ter algo real que você está resolvendo. Você tem que resolver uma coisa real, uma coisa que a sociedade, um grupo de pessoas, uma empresa, alguém está sofrendo com aquele problema e você vai lá e resolve. Se você fizer isso, sua empresa será bem-sucedida. Eventualmente, globalmente, mas na maioria das vezes, para ser realista, vai ser bem-sucedida localmente, o que já é ótimo, gente. É ótimo. E a segunda coisa, que para mim é vital e que faz toda a diferença é cuide das pessoas. Desde o primeiro dia da empresa, cuide das pessoas. Pense nas pessoas. Pense o que elas necessitam. Pense em como é que elas estão se sentindo. Pense nas pessoas e cuide das pessoas. Você precisa cuidar das pessoas. Se você estiver fazendo isso, vai acontecer um fenômeno extraordinário que acontece com você, que acontece comigo, que acontece com alguns empresários que são bem-sucedidos, que é as pessoas começam a cuidar da gente. Exato. E aí você tem um resultado de um ganha-ganha, que eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam da gente, cuidam da organização, e aí as coisas se tornam bem-sucedidas para muita gente. O que é muito mais legal de que se tornar sucedida para uma ou para duas pessoas. É muito mais legal você ter uma empresa em que muita gente é bem-sucedido, que muita gente é próspero, que muita gente impacta suas famílias, impacta a sua sociedade, e isso é um poder de transformação que vale a pena. Muito legal. Gente, eu estou aqui maravilhado. Infelizmente, nós chegamos aqui ao fim, né, do nosso episódio de hoje, do TikToks, nosso podcast. Giovanni, muito obrigado por tudo. Assim, o tempo passou voando. Eu acredito que nós temos aí assunto para um segundo episódio, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem que a gente traga aqui o Giovanni Salomão para poder falar mais um pouquinho com vocês sobre lições de vida, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia. Muito obrigado. Suas palavras finais aí. Só dizer que é um prazer e que conte sempre comigo. Parabéns pelo que você tem feito e é realmente um orgulho para mim ter você na nossa liderança aí do setor. Muito obrigado. Então, nos vemos no próximo episódio do TikToks. Até lá.